Voltarei para cá. Não vamos precisar da data. Tá bom, eu tô aqui atrás, já parei de me estressar com a data. Boa noite a todos. Meu nome é Natália, sou funcionária da Prefeitura de Taubaté e nós estamos aqui hoje para fazer uma live, um bate-papo com a Cléo Monteiro Lobato e o Magno Silveira. A gente iniciou hoje a celebração da 72ª Semana Monteiro Lobato, e a gente tem bastante coisa para conversar com vocês hoje. Primeiro, eu vou apresentar os nossos convidados. A Cléo Monteiro Lobato é escritora, tradutora, historiadora e bisneta do consagrado autor Monteiro Lobato. Desde 2018, dedica-se a promover a memória e o legado de seu bisavô, pai da literatura infanto-juvenil brasileira. Cléo idealizou e mantém o website www.monteirolobato.com, site institucional do autor e referência em pesquisa sobre Lobato. Desde dezembro de 2020, organizou o evento virtual 100 anos de Narizinho, celebrando os 100 anos do primeiro livro infantil do seu bisavô, com 3 dias de palestras, contação de histórias e mesas redondas, e a participação dos maiores estudiosos de Lobato. Desde 2021, faz palestras virtuais gratuitas para escolas públicas de todo o Brasil, através do projeto Lobato nas Escolas. Desde 2020, Cléo se dedica à adaptação e publicação da série Reinações de Narizinho, onde temos a atualização da personagem Nastácia. Perdão. Já foram publicados Narizinho Arrebitado, livro 1, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, livro 2, O Casamento de Narizinho, livro 3, e As Aventuras do Príncipe, livro 4. Todos ilustrados por Rafael San, e em 2024 tivemos o lançamento de Cara de Coruja, livro 5, com ilustrações de Laís de Núncio. Você pode seguir a Cléo e o seu trabalho no Instagram e no Facebook, @Cléo Monteiro Lobato e @Lobato com você. E o Magno Silveira é designer, pesquisador e bibliófilo, sócio fundador do Magno Studio, escritório de design e construção de marcas. Realizou pesquisa iconográfica, leitura crítica e consultoria para a coleção de Monteiro Lobato da Globo Livros, da Editora do Brasil e da Editora Tinta da China, em Portugal. Em 2021, foi jurado do Prêmio Jabuti. Recentemente, editou, organizou e publicou a edição facsimilar do livro O Saci, de Monteiro Lobato, livro raríssimo, lançado originalmente em 1921. A edição facsimilar de O Saci ganhou o prêmio especial, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além do selo altamente recomendável pela mesma fundação. Como eu comentei no início, essa é a 72ª Semana Monteiro Lobato, que a gente comemora. A Semana Monteiro Lobato ela foi criada em 1948, logo após a morte do ilustre escritor, e desde a sua criação, o seu objetivo é preservar a memória de Monteiro Lobato e difundir as suas obras. Esse ano, o tema da semana é Entre Mitos, Palavras e Fantasias, celebrando o folclore lobatiano. A semana desse ano, ela acontece de 16 a 21 de abril, então começou hoje, e vamos até domingo, destacando o rico folclore brasileiro que também se encontra presente nas obras de Lobato, principalmente no livro Saci. E dentre as atividades que estão sendo oferecidas no Museu Monteiro Lobato, no nosso sítio do Pica-Pau Amarelo, estão apresentações culturais, shows, oficinas pedagógicas, feira literária, e de artesanato,
espaço de saúde e a tradicional apresentação teatral com a turma do sítio. E pelo que eu ouvi dizer, temos participação especial do próprio lobisomem, tá? Então não percam, pessoal, tá? Imperdível de verdade. Cleo, vou passar a palavra para você. Bom dia, pessoal. Queria agradecer pelo convite de estar aqui fazendo essa live sobre o Saci, participar da 72ª Semana Monteiro Lobato. Super obrigada. Obrigada a todos que estão por aqui, participando e vendo. Espero que chegue um monte de gente. E hoje a gente vai ter uma conversa, né, com o Magno, comigo. Né, Magno? É isso, Cleo. Porque nada melhor do que o Magno para falar do Saci. E live com o Magno é um prazer. E, gente, eu vou mostrar por aqui, porque vocês... Bom, por quê? Né? Olha só, tá no meu celular, olha só aqui pequenininho, o que foi o tema da Semana Monteiro Lobato, tradição, folclore, né? Onde que é o Rio de Janeiro, Taubaté. E daí o tema era tradição, folclore, artesanato. E foi a 3ª Semana Monteiro Lobato. Cleo, me permite um comentário. Esse Visconde de Sabugosa, sentado assim no livro, você sabe que essa ilustração foi baseada numa ilustração do seu avô, né? Do Jurandir. Jurandir. Linda ilustração. Pois é, mas a 3ª Semana Monteiro Lobato, o tema foi Monteiro Lobato folclore. E o Saci, e muito parecido com o de hoje. Eu achei tão interessante como Monteiro Lobato ficou conhecido como o criador de sacis e virou assim, Monteiro Lobato folclore saci virou uma temática, né? Um conceito completamente assim enraizado. Então, Magna, como é que foi que meu bisavô virou criador de saci, gente? Cleo. Deixa eu até pegar meu saci aqui, que tá mais... Não tá nem aparecendo? Ah, ele tá aqui, oba. Esta brincadeira, né, que dá título ao nosso bate-papo, o Lobato Criador de Sacis, né, é baseado num trecho de uma carta que ele escreve para o Godofredo Rangel, que era seu grande amigo, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Eu quero começar, Cléo, estabelecendo mais ou menos uma linha cronológica que a gente pode começar lá quando Monteiro Lobato virou fazendeiro em 1911, né? Que ele herdou do avô, o Visconde de Tremembé, a fazenda Buquira, né? Em 1911, né, Cléo? E, inclusive, a gente já falou sobre isso, né? Você visita essa fazenda, né? Ela é... Bom, eu visitei uma vez, finalmente, o ano passado, e é incrível, porque Monteiro Lobato herdou a fazenda em 1911, viveu lá durante 6 anos e deve ter sido um purgatório para aquele homem. Não deve ter sido fácil aquilo. Deve ter sido, né, purgatório, vírgula, inferno. Porque o cara era super urbano, super assim, né? Devia estar em Nova York, foi ser fazendeiro e não tinha noção do assunto. Pois é. Mas eu visitei o ano passado e os móveis não são originais, nada é original, mas a casa está lá, a localização está lá, vale a pena ser visitada e ter a ideia de como era a vida para Monteiro Lobato, a pasmaceira, o contato dos caipiras, né? Como era aquele vale, imagina cheio de fumaça com as queimadas acontecendo na região. Eu visito bastante a fazenda, eu adoro ir lá, né? Porque fica muito pertinho aqui de São José dos Campos, né? Fica a 50 minutos, então eu vou sempre lá. Mas então, Cléo, quando Monteiro Lobato se virou fazendeiro, né? Segundo o Vladimir Saqueta, o estudioso que escreveu uma super biografia do Lobato, exatamente, escrito Lobato, Furacão da Botocúndia, Prêmio Jabuti, escrito pela Carmen Lúcia, Vladimir Saqueta
E a Márcia Camargo. E a Márcia Camargo. Então, a Márcia Camargo e o Vladimir dizem que nesse período que Lobato foi fazendeiro, foi quando ele aprofundou mais sua relação com a cultura popular. Sabe? Certamente, ele tinha todo o tempo do mundo, né? E conversando com o pessoal do interior, talvez com ex-escravizados, né? E conhecendo muito dessa cultura oral, né? Da cultura profunda, assim, do Brasil profundo, né? E então ele já fala num artigo, nessa época ele ficava na fazenda, mas ele se correspondia com a capital, né? Ele era super antenado. Inclusive, Cléo, ele assinava jornais estrangeiros, sabe, revista de arte estrangeiro, sabe? Lá na Fazenda Buquira. Ele era antenado. Então, ele escrevia artigos para o jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, né? E ele escreveu um artigo falando sobre o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, e ele sugerindo que essa instituição, como ela modelava o gosto da época, né, o gosto urbano da época, então ele sugeriu que os personagens do nosso folclore, em especial o Saci, deviam entrar no currículo do Liceu de Artes e Ofícios em substituição da mitologia greco-romana, da cultura europeia, né? Então você vê que já daquele tempo da fazenda ele já implicava com isso, né? Como que a cultura europeia, como que os urbanos ficavam prestando tanta atenção na cultura europeia e a nossa cultura popular brasileira de lado, né? Exatamente. Então, essa obsessão, fixação, ou o jeito que Lobato foi gradual, né? Que ele foi dando cada vez mais importância à cultura nacional. E aconteceu bem de 14, teve o tempo da Fazenda, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. E aí que começa os embates, né, entre as nações. E Lobato, acho que meu bisavô começa a pensar no que é Brasil-nação. Porque mamãe contava que a insistência de Juca de que meu avô pintasse temas nacionais, o queijo de Minas, a abóbora, o saci, assim, a insistência em a gente ter orgulho de ser brasileiro. E começa, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, ele está na fazenda, tendo contato com os colonos. São só 23 anos após o final da escravidão. Com certeza existiam ex-escravos na região, contando as lendas Cléo, aprendido. A gente precisa fazer um parênteses aqui e explicar alguns termos que você usou aí, que são muito familiares. Tá bom. Olha só, você falou Juca. Juca. Quem é Juca? Talvez quem está nos assistindo não saiba que Lobato, para a família, era Juca. Juca Lobato. E você falou, o Lobato, o Juca insistia com meu avô. Talvez as pessoas que estejam assistindo não saibam que o seu avô era o grande ilustrador Jurandir Ubirajara Campos, né? Então, você disse que o Lobato insistia, né, com o Jurandir, que era genro dele, né? Para que ele pintasse temáticas nacionais, né? Exatamente. Muito bacana. E de vez em quando eu vejo quadros do Jurandir com naturezas mortas, com temática nacional. Né? Exatamente. Muito bacana isso. A Lajolo, a Marisa Lajolo, no livro também, Prêmio Jabuti, o Monteiro Lobato, livro a livro, ela analisando o Saci Pererê, resultado de inquérito, que daqui a pouco nós vamos falar dele, ela diz que o Lobato, em carta, também a Godofredo Rangel, ele fala sobre a ideia de escrever um livro de piraquaras, entremeado de lendas ribeirinhas, isso é de 1911 ainda. Lendas ribeirinhas como a do minhocão do Paraíba, comparável à serpente do mar dos velhos marujos. O nosso piraquara é uma criação do rio Paraíba, tal qual um lambari, um taiabucu de rabo vermelho, o inhacundá pintadinho. É o homem em função do rio. Então, para situar um pouco Piraquara
e Paraíba, que é uma coisa bem regional. Então, o Piraquara são os ribeirinhos aqui, que são chamados aqui no Vale do Paraíba, do interior de São Paulo, onde o Lobato viveu, né? E então ele está preocupado, pensa em fazer um livro contando essas lendas dos piraquaras, né? Já daí, hein? Já estava pensando 1911. no assunto, hein? Nossa! Sim. Então, em 1917, vamos dar um salto aí, vamos pegar uma outra carta que ele escreve ainda a Godofredo Rangel. Eu estou citando muito cartas que ele escreve a Godofredo Rangel, porque Deixa eu explicar que era o melhor amigo dele e a quantidade de carta. Eles tinham correspondência desde a época da faculdade, né? Que eles eram amigos. Sim. E tem trocentas mil cartas que deram 2 livros, 2 volumes, Barca de Gleire, tomo 1, tomo 2. E só tem as cartas de Lobato, não tem as cartas do Godofredo, né? Como sempre. Não temos. Só tem carta de Lobato. As respostas do Godofredo estão inéditas. É assim, o santo grau dos pesquisadores Lobato é publicá-las. Sabe-se onde elas estão e com quem estão. Estão em Belo Horizonte com eu acho que ele é casado com uma neta do Godofredo Rangel, algo assim. Mas não publica, não deixa publicar. É uma missão para os pesquisadores. Oi? Existem, né? Porque só tem carta de Lobato. Elas existem. Que ele escreve. Que fabuloso se tivermos publicado essas respostas do Godofredo Rangel. Mas então, em 1917, em janeiro, o Lobato ele já tinha escrito bastante artigos no Estadão e na Revista do Brasil, e sempre falando assim da cultura nacional, do folclore e tudo, sempre que podia. Então ele escreve assim para o Godofredo Rangel: tens lido os meus artigos? Produziram um efeito interessante, um despertar de consciência adormecida. E por causa deles, relacionei-me com a porção de artistas daqui, de São Paulo, escultores e pintores. Entusiasmaram-se todos com a ideia da arte regional. O Saci, sobretudo, impressionou-os muito. E eles, quase todos italianos ou de outras terras, vêm consultar-me sobre o Saci, como se eu tivesse alguma criação de sacis na fazenda. Finjo autoridade, pigarreio e invento. Eles tomam notas. Então ele prossegue. Mas, na realidade, nada sei do Saci. Jamais vi nenhum e até desconfio que não existe. Manda-me as tuas luzes. Como é o Saci aí em Minas? Daí ele fala, aqui ele já é um prenúncio da pesquisa que ele vai fazer logo na sequência. Ele fala, como é o Saci aí em Minas? Minha ideia de menino, segundo ouvi das negras da fazenda de meu pai, é que o Saci tem olhos vermelhos, como os dos beberrões, e que faz mais molecagens do que maldades. Consulte os negros velhos daí, Rangel, porque já notei que os negros têm muito melhores olhos que os brancos. Enxergam muito mais coisas. Ai, que delícia! Muito bacana, né? Então, muito isso já é um prenúncio assim do. Aqui já está a ideia da enquete, né? Quando ele pergunta para o Rangel, olha, como que é aí em Minas? Conversa aí com os negros, né, e tudo. Ele quer saber, né? Como que o Saci se manifesta em outras regiões do país, né? Pois é, e daí o inquérito é quando, Magno? E como é que foi numa edição diurna, né? Tinha um estadinho, que não é o nosso Estadão. E não era para criança o estadinho, exatamente. Não. Ele tinha um apelido de estadinho porque era a edição vespertina do Estadão, sabe? Então tinha o Estadão e à tarde saía a edição vespertina, que é apelidado de estadinho. Mas era o jornal normal. Saía 2 vezes por dia o mesmo jornal? Sim, edição vespertina. Incrível, né? Eu continuo sem entender. Então tinha uma edição que saía de manhã cedinho, o e daí Estadão. outra saía vespertina, que hora? É a edição vespertina, à tarde. De noite? É de tarde? Então saía 2 vezes por dia. Sim, não tinha, né? Não tinha as redes sociais, não tinha notícia online, né?
Tá. Já pensou? Que trabalho? Que incrível. Que trabalho, pois é. Pois é. Olha, essa carta que eu acabei de ler, que ele escreve para o Rangel, é de 10 de janeiro de 1917. Nessa época, ele já tinha muito prestígio no Estadão. Já. E em 28 de janeiro, ou seja, 18 dias depois, ele publica no Estadão a famosa pesquisa sobre os sacis, que ele dá o título de Mitologia Brasílica, Inquérito sobre o Saci. Então, é uma matéria grande, sabe? De meia página e tudo, com aquelas letras miudinhas dos jornais de antigamente. E ele faz uma introdução falando sobre a importância da mitologia e do folclore no mundo todo, para cada país, cada povo, e sobre a importância disso, né? A importância psíquica, ele até entra nesses meandros assim. E daí ele começa a falar do nosso folclore, e que certamente ele diz que, como isso é muito reincidente, né, como sempre se fala do Saci em diversos lugares e tudo, isso tem, com certeza, isso tem uma importância psíquica, né, na formação da pessoa, essas lendas. Psicológica, emocional, emocional. Talvez, né, se a gente caminhar mais um pouquinho, talvez até relacionado ao tal inconsciente coletivo, né, que tanto fala o Carl Jung, né? Bem, então, mais para o final do artigo, né, onde ele lança o inquérito, ele fala assim: o Estadinho inaugura hoje uma série de estudos em que todos são chamados a colaborar. Abre um inquérito, ou enquete, como diz o Trianon na sua meia-língua. Trianon é São Paulo, né? O trecho lá que eles reuniam. Sobre o futuro presidente da República, a enquete. Sobre o futuro presidente da República? Não, sobre o Saci. Aí ele fala: filho da imaginação coletiva do país, o Saci é um resultante psíquica do nosso povo, é uma resultante psíquica do nosso povo. É digno de estudo, como todas as suas outras manifestações originais. Estudemo-lo, pois. Então, ele parte para o inquérito mesmo em si, em que consiste em 3 perguntas, bem objetivas. Ele diz o seguinte: o Estadinho abre suas colunas para esta investigação e pede aos seus leitores um depoimento honesto. É engraçado isso, né? Porque está falando sobre uma mitologia, sobre uma coisa que aparece, então um depoimento honesto. A primeira pergunta que ele lança: sobre a sua concepção pessoal do Saci. Como a recebeu na sua infância? De quem a recebeu? Que papel representou tal crendice na sua vida, etc. Essa é a primeira pergunta. A segunda: qual a forma atual da crendice na zona em que reside? Então ele já coloca essa possibilidade do folclore, do conto e tudo, ser um work in progress, né? Ser algo que vai mudando, né, com o tempo. E isso é fato, né, Cleo? A terceira pergunta terceira e última: que histórias e casos interessantes, passados ou ouvidos, sabe a respeito do Saci? As comunicações deverão vir endereçadas a Saci Pererê. É mesmo? Né? Escreve para o jornal e escreve lá no Saci Pererê. Ele recebe várias cartas, né? De diversas... mais 300, cara. É um monte de carta. Olha o tamanho do livro. Muita coisa, né? E então ele tem esse material riquíssimo, né? E tem depoimentos mais incríveis. Então ele vê que o Saci ele se manifesta de maneiras bem diversas, né? Dependendo da região. O interessante, Cléo, é que o Lobato ele fala para o Rangel, né? Que ele entra nesse livro, ele vai corcoveando nesse livro. Então, ele faz correções, ele tem texto aqui que parece que é dele, entendeu? Depoimentos que parece que é dele, que é o próprio Saci falando,
O Saci manda seu depoimento. Tem a cara do Lobato, esse depoimento. E então, com esse material riquíssimo que ele recebe, né, da pesquisa dele no Estadinho, em 1918, ele lança, então, o Saci Pererê, resultado de um inquérito. Né? E é um sucesso, não é? Um sucesso total. Sim, sim. E eu lembro de que sai, que tem onde é que não lembro onde que aparece escrito, é no jornal, deve ser no estado de São Paulo, que no meio dessa guerra, desse morticínio, dessa sangueira desvairada, nos vem alegrar a vida esse livro aqui. E servia para criança, pelo visto, para adulto, para qualquer pessoa. Exatamente. Ele é o próprio Lobato, Cléo, quem fala. Eu estou procurando aqui. Olha só, é o próprio Lobato quem fala. Aqui na introdução do livro, ele fala que começara mal o ano de 1917. A carniçaria europeia no apogeu refletia por cá o clarão dos incêndios, os estouros de obuses, a angústia do gás asfixiante. Então ele vai falando e tudo, e ele fala que aí surge o Saci, né? Foi quando surgiu o Saci, e veio com suas diabruras aliviar-nos do pesadelo. Bendito sejas, estás perdoado de muitas travessuras por haveres interrompido por um momento em nossa imaginação a hedionda sessão permanente de horror, aberta pelo sinistro 2 de agosto de 1914, de execrabilíssima memória. Exatamente isso que você disse. E o que eu achei interessantíssimo é que Lobato ainda não era editor, ele não tinha ainda uma companhia editora nenhuma, e ele se autofinancia a si próprio o livro, e coloca pela primeira vez, que eu também li em algum lugar que isso nunca tinha sido feito antes, para ajudar a financiar o livro, propaganda. Muito curioso isso, né? Propaganda. Oi, Miguel, tudo bom? Mas propaganda vem de espaço. Propagandas dentro do livro. Olha só, o Miguel é aluno da professora Camila Luiz Evangelista. Adoro dar oi no meio da live. Gente, se vocês tiverem perguntas, pode fazer, a gente responde. A gente está vendo os comentários. Mas então... Olha, a Patrícia Beraldo Romano também está aí nos assistindo. A minha esposa, a Sênia. Então, aqui... Cleo, pois é, uma coisa... Você falou uma coisa muito importante, como o Lobato foi pioneiro, né? Nisso também. Ele vendeu espaços, isso são ilustrações feitas pelo Voltolino, né? Que foi o grande ilustrador de Monteiro Lobato. Então, essas ilustrações, o Saci, né, sempre interagindo com Lacta, né? Então, ele oferecendo o Lacta para a senhora. São vários. No final também tem outras, né? Então, foi muito interessante isso, ele ter essa ideia de vender esses espaços no livro, né? Mais chocolate, Falk. Mais chocolate, sim. Né? Então, ele publicou esse, a rigor, Cléo, é o primeiro livro de Monteiro Lobato. Exatamente. A rigor é o primeiro livro. A rigor. Não Urupês, né? O Urupês já é um livro autoral de contos e tudo, também em 1918, você vê. Ele lança o Saci no comecinho de 1918 e, se não me engano, em agosto ele lança o Urupês, né? No mesmo ano. Mas a curiosidade do Saci é que o Lobato não assina, né? Ele não se coloca como autor, né? Ele seria um organizador, né? Ele nem escreve que ele é organizador, nem nada. Nem escreve, não tem o nome dele. Ele diz ao Rangel que ele ia publicar esse livro assinando como um demonólogo amador. Mas eu não encontrei essa assinatura de demonólogo amador. Pois é, eu também, como eu faço palestra sobre esse assunto, eu volto e meia falo que eu escutei, né, que ele assina, mas eu fui olhar, não achei também. Mas ele tinha intenção, mas não fez.
para localizar os nossos amigos. O Saci Pererê, resultado de inquérito, então, ele foi lançado. Eu estou brigando aqui com a câmera. Ele foi lançado em 1918 e é uma das raridades, né, para quem coleciona Monteiro Lobato. Esta aqui, que eu estou mostrando, é uma edição facsimilar, organizada pelo pesquisador Vladimir Saqueta e lançada no centenário do nascimento de Monteiro Lobato. Em 1998, foi ótimo. O centenário foi maravilhoso pela Fundação Odebrecht. E então, por isso foi muito bom, porque popularizou, né, essa obra que é tão importante. Eu, como pesquisador dos ilustradores de Lobato, né, eu quero me estender um pouco nessa capa, nessa representação do Saci, né, bem diferente da que costumamos ver hoje, né? Então, ele é bem diabólico, né? Os dentes assim pontiagudos, com chifres. Ele é uma ilustração do Wash Rodrigues, que foi um dos grandes ilustradores de Lobato também, fez a capa de Urupês, e eu gosto muito do Wash Rodrigues. E reflete, este Saci aqui, reflete bem a natureza dos relatos que o Lobato recebeu, né? Na época, o Saci, muitas vezes, ele era visto como diabólico, né? Como um ser diabólico e tudo. Essa visão, Cléo, é uma opinião minha, assim, eu ouso dizer minha, mas que eu compartilho com estudiosos de Lobato e eles compartilham de minha ideia. Por exemplo, a Silza concorda. O Saci, como nós o vemos hoje, esse moleque camarada e tudo, amigo e protetor das matas e tudo, ele deve muito, a visão que nós temos hoje do Saci deve muito ao que Lobato estabeleceu. Muito, né? Lobato quem construiu muito desse imagético que nós temos hoje do Saci, né? Mas isso foi indo aos poucos, né? Porque aqui ainda era um demônio. E daí, mas ele passa de demônio, ele fica mais novo. Em 3 anos, ele rejuvenesce. E vai mudando, fazendo essa morphing, essa mudança, essa transformação, para menos assustador. Aí você está chegando no Saci para crianças, né? Pois é. Em 1921. Pois é tão interessante, eu acho que em 1920, que é o ano que ele lança a Menina do Narizinho Arrebitado, né? Finalmente, o primeiro livro infantil, certo? E percebe, foi aí que ele percebe, né, o mercado que existe para o livro infantil. Sim. Que antes ele já tem agora uma editora dele, né? A Monteiro Lobato e Companhia. Sim, ele já tem editora. Ele já fez um sucesso estrondoso com o Urupês. Quantas edições lá, trocentas edições, assim, é um best-seller, né? Sim. No primeiro ano de Urupês saíram 3 edições no mesmo ano, tamanho sucesso, né? E ele vendeu a fazenda e tem dinheiro para importar maquinário e abrir uma editora, porque o negócio não é barato, não. Então, a partir de Urupês, quando ele lança Urupês, ele já tinha, como diz a Silza Binhoto, um capital simbólico, né? Ele já era detentor pelos artigos que escrevia. Ele escrevia sobre absolutamente tudo. Ele era crítico de arte, ele falava sobre o milho, sobre tudo, assim. Ele crítico social, crítico de arte, crítico tudo. Dava sugestões, falava sobre arquitetura, tudo. Tudo. Mas ele era famoso regionalmente. Na hora que é Rui Barbosa que usa, né, o artigo Urupês e personagem Jeca Tatu, o descaso do governo, olha só, na campanha para presidente, daí ele vira famoso nacionalmente. Aí ele adquire o tal capital simbólico aí, ó, a cotação dele vai lá em cima.
Então, quando ele publica aí o livro que você mostrou, A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1920, ele já era um influencer, né? Ele já Exatamente, tinha nome. já tinha nome. Ai, E, pois é. e você sabe que ele reclamava muito de não ter o que ler para os filhos, sabe? Ele achava a nossa literatura infantil muito. Eram coisas muito puxadas para o português de Portugal, sabe? Por exemplo, ele implicava com um livro que fazia muito sucesso, que era o Coração de Amicis, que era um sucesso italiano e que foi traduzido para o português e todas as crianças liam. Ele falava, eu vou criar italianinhos, sabe? Então, ele meio que escreve também porque ele vê esse buraco aí, né? Esse buraco existente aí, de uma literatura verdadeiramente brasileira para as crianças, né? E que falasse no mesmo nível da criança, que não considerasse a criança como um adulto em pequeno tamanho, né? Pois é, Considerasse a criança falasse para a criança brasileira em português do Brasil, né? brasileira. Portugal, que eu fui para Portugal ano passado. Não, foi esse ano. Acho que eu fui esse ano também. O ano passado também. E o português é tão diferente, é inacreditável. Eles entendem a gente por causa das novelas da Globo, mas a gente não entende eles. Em nada. Mas, então, escrever em português do Brasil para as crianças brasileiras sobre assuntos brasileiros que fossem do interesse das crianças daqui, né? E como Então, para a criança, no nível das crianças. Então, foi um sucesso, né, Menino do Narizinho Arrebitado? Um álbum grande, colorido e tudo, ilustrado por Voltolino. O Voltolino era um ilustrador super reconhecido, sabe? Então, é tanto que o Lobato, que não era bobo nem nada, pode ver aí na página de rosto, ele põe assim, com figuras de Voltolino, né? Então, ele coloca o ilustrador assim em destaque, né? E aí, Cléo, então, com desenhos de Voltolino. Então, Cléo, com o sucesso que teve a Menina do Narizinho Arrebitado em 1920, em 1921, ele com todos esses depoimentos, aí sim ele era um superentendido de Saci, né? Ele se tornou um superentendido de Saci, talvez até ele tivesse alguma criação já de Saci. Aí ele resolveu adaptar o Saci, todas essas histórias e tudo que ele publicou no Resultado de Inquérito, que não é um livro para criança, né? Aquele que nós mostramos do inquérito. Aí ele resolveu lançar o Saci para as crianças brasileiras, né? No mesmo formato de... Aqui é a sobrecapa, eu vou falar dessa edição, né, Cléo? Então, ele resolve... Maravilhoso livro. Opa, eu brigando com a câmera aqui. Então, olha só que interessante. Continua ilustrado por Voltolino e ele coloca na capa, com desenhos de Voltolino, já na capa. E o preço enorme. O preço enorme, R$ 2.500. A Marisa Lajolo, porque esse livro ele tem os paratextos, né? Pessoal, essa aqui é uma edição facsimilar que eu fiz da primeira edição de 1921, do original, que é raríssimo, raríssimo. Eu conheço 2 lugares que tem, né? Uma é a biblioteca em São Paulo, que tem ele anotado à mão por Lobato, né? Bem, então eu fiz essa edição facsimilar. E nessa edição facsimilar, o que eu fiz? A primeira parte é totalmente igual ao livro original, né? Opa! Ela é totalmente... Eita, eu tenho que parar de brigar com a câmera. Ela é totalmente igual. Eu acho melhor você mostrar. Você eu está mostro, bem com a câmera, viu? Brigar com a câmera. Eu arranjo uma confusão, né? Com a câmera aqui. Eu mostro. Você fala e eu mostro. Então, a primeira parte, né? Ele é ipsis literis, igualzinho ao original, né? Até a página 40, porque o original do Saci só tinha 40 páginas, né? Então, é a primeira vez que a Cuca aparece. Uma coisa muito curiosa também é nesse livrinho de 1921, a primeira aparição da Cuca.
E o Voltolino já dá essa aparência meio de jacaré, Toquinha. com touquinha, né, para Cuca. E depois a segunda parte dessa edição facsimilar, ela depois aí da página 40, Cléo, na página 41, né, que eu convidei, são os paratextos, são os textos que analisam a obra. Então, eu convidei três bambãs assim, estudiosos de Lobato, qual sejam a Marisa Lajolo, né? A Silza Carla Binotto, que é especialista em literatura infantil, principalmente do começo do século XX, final do século XIX, é com a Silza. E convidei também o Vladimir Saqueta, né, que foi o responsável pelaquela edição facsimilar. Então, a Marisa